nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios capítulo 6, verso 12. Nós temos muitos, mas muitos versos, nós estamos falando em milhares de versos que trazem ensinamentos para os nossos dias de comportamento, de entendimento do que está acontecendo. E este, sem sombra de dúvida, é um dos versos, creio, que nos ensina a sermos pragmáticos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas Paulo continua, é contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Hostes significa quartéis, exércitos, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Para quem Paulo escreve essa carta, ou esse verso? Para a igreja em Éfeso. Agora vamos entender um pouquinho o contexto dessa carta e o porquê Paulo escreve exatamente isso. Em primeiro lugar, a carta aos Efésios, ela faz parte de um grupo de 4 cartas: Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. São as chamadas cartas do cativeiro. E dessas 4 cartas, 3 certamente não foram escritas em Roma, ou provavelmente não foram em Roma. E Éfeso é uma carta que provavelmente foi em Roma. E é possível que além da carta aos Efésios, também a carta aos Colossenses tenha sido escrita em Roma. Portanto, nós estamos falando da 4ª viagem de Paulo. A última viagem, quando ele é levado para Roma. E aqui nós temos alguns contextos a serem entendidos. Em primeiro lugar, Paulo, sim, ele foi preso. Mas Paulo ele tinha contato com autoridades, ele era uma pessoa influente, ele era conhecido. Mas o fato dele ser tão bem conhecido e trazer muitas pessoas para Jesus incomodou muito certas lideranças e eles fizeram de tudo para que Paulo ficasse preso. Eles queriam matá-lo, na realidade, mas Paulo, por ser cidadão romano, apelou para César. Ele foi levado para César. Agora presta atenção. Paulo ele foi levado para Roma, mas os seus acusadores nunca foram. Eles fizeram todo esse processo só para tirar Paulo de Israel. Eles não queriam Paulo em Israel. Uma vez que Paulo agora já estava em Roma, eles nunca apareceram. E Paulo não foi morto por causa das acusações que foram feitas contra ele. Não. Paulo foi morto numa outra circunstância de um imperador, que eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas que estava meio maluco e mandou matar todos os cristãos, inclusive Paulo. Paulo, na realidade, estava numa casa, cativeiro numa casa. O fato é que os acusadores de Paulo nunca foram atrás dele. E quando Paulo agora está em Roma, ele medita nas coisas de Deus e ele vai na sua essência. E ele começa a dizer para as pessoas: ei, nós temos aqui a igreja, e a igreja, sim, é a esposa, a igreja é o corpo, a igreja ela tem uma missão. Paulo aborda esses temas dentro da sua carta aos Efésios. Ou seja, a carta aos Efésios é uma carta filosófica, praticamente falando. É uma carta onde Paulo mostra a essência daquilo que é para ser a vida do cristão. E dentro desse processo da essência, onde ele diz: olhem para Deus, olhem para Jesus. Jesus é a solução que Deus deu para a nossa salvação. Esse é o foco da carta aos Efésios. Ele insiste e ele diz: não olhem para os homens, não percam tempo lutando contra homens. Homens querem tirar você daqui, colocar ali, etc e tal. Você não tem que ficar com ódio deles, porque a nossa luta não é contra homens. Nossa luta é contra seres celestes. Seres celestes caídos. E então ele insiste: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando ele está escrevendo essa carta aos Efésios, nós temos aqui algumas outras observações interessantíssimas. A primeira delas, que tanto a carta aos Colossenses quanto a carta aos Efésios, Paulo tem como mensageiro de entrega dessa carta um rapaz chamado Tíquico. Por isso que também muitas pessoas acreditam que as duas tenham sido escritas no mesmo lugar. O fato é que Paulo ele fala com Timóteo, um discípulo dele, antes, ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12, quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. É possível que quando Paulo manda Tíquico para Éfeso, já é para levar a carta.
A segunda observação é que a maior parte dos originais dessa carta não vem com o nome Éfeso. Ela vem em aberto. Carta à igreja. Como Tíquico estava indo para Éfeso, ele entrega essa carta primeiramente em Éfeso. Mas não que tenha sido uma carta exclusiva para Éfeso. E aqui nós temos uma outra observação. Paulo fala a respeito da carta a Laodiceia. Uma carta que Paulo menciona, e ele diz assim para o povo em Colossenses: olha, em Colosso, leiam a carta que eu estou mandando para vocês, mas leiam também a carta que vai vir para vocês lá de Laodiceia. Provavelmente, então, essa carta que veio de Laodiceia é a carta aos Efésios. Eu estou abordando todo esse enredo para que você entenda, Paulo, de fato, ele não estava olhando para homens, e quando ele escreve a carta aos Efésios, ele não está abordando uma pessoa específica, ele está olhando para a igreja como um todo. E é o que eu faço agora, olhando para a igreja como um todo. E para essa igreja como um todo, Paulo insiste: ei, a nossa verdadeira luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E aqui eu quero fazer uma última abordagem para esse momento. Quando Paulo ele diz que a nossa luta, de um lado, não é contra carne e sangue, ou seja, pare de lutar contra pessoas. Não tenha ódios, não tenha rancores, não tenha raiva, não faça isso. Porque pessoas erram e erram muito. As pessoas julgam com muita facilidade e julgam baseados na ignorância que têm. E acabam tendo conclusões absolutamente erradas. Porém, contra principados e potestades, nós podemos lutar porque Deus já afirmou, eles estão fora, estão caídos. Só que Paulo, ele não diz apenas, olha, nossa luta é contra Satanás e todos os seus asséculos. Não, ele destrincha. Ele fala principados, ele fala potestades, ele fala exércitos. Do que ele está falando? Ele está falando de uma estrutura que existe no reino das trevas. Uma estrutura hierárquica. Sim, existem seres que estão nas trevas de grande força e existem aqueles de menor força em grande quantidade. Existem seres que comandam e seres que são comandados. Paulo aborda exatamente isso. E quando então ele diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, entenda, ele está dizendo, olha, tem vezes que eu luto contra principados. O que são principados? São anjos caídos que, quando criados, eles tinham uma função, uma tarefa, e eles mantêm essa função porque é o perfil deles. Eles foram criados nessa função, só que agora revestidos de maldade. São príncipes, eles dominam certas áreas, eles comandam áreas geográficas, eles comandam certas regiões. E muitas vezes Paulo teve lutas contra esses príncipes do mal. O profeta Daniel, ele aborda uma dessas lutas quando ele precisava de algo, mas um príncipe, um principado, um príncipe das trevas estava retendo uma bênção que era para ele, porque a bênção vinha para aquela região. E Deus teve que mandar um outro anjo para desfazer o impedimento que o principado, o príncipe da Pérsia, Daniel cita sobre que região aquele príncipe tinha ascensão. Daniel estava na Pérsia. Sabe, queridos, muitas vezes nossa luta é contra príncipes das trevas, principados. Quando você quer ir para uma determinada área, uma região, a sua luta é contra aquela autoridade do mal específica. Depois ele fala sobre potestades. Potestades são seres celestes que têm a força de fazer coisa A, B ou C. Eles são seres que têm uma força imensa em qualquer região do planeta, mas eles têm uma força específica, uma força de atuação que envolve forças da natureza, envolve várias ações. São potestades, são anjos fortes e que muitas vezes são convocados dentro da estrutura hierárquica das trevas para atacar um servo de Deus de uma determinada maneira aqui ou de uma determinada maneira ali. E por terceiro,
ele fala dos exércitos, quando legiões de anjos caídos vêm para atacar um servo de Deus. Paulo, portanto, quando ele aborda a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, ele está dizendo, tenha entendimento contra quem verdadeiramente você luta. Caso contrário, você vai perder tempo tendo uma luta que não te leva a nada. Deus, ele nos ensina a sermos objetivos. Tem hora que é para ignorarmos tudo, apenas nos enchermos da unção, da graça de Deus. E é dentro desse contexto que a palavra também nos ensina, resistam ao diabo e ele vai fugir, ele vai fugir. O que significa resistir ao diabo? Encha-se da graça de Deus e não da opinião do diabo. Encha-se da graça de Deus. E quando você está transbordando na graça de Deus, o diabo e todos vinculados a ele batem em retirada porque eles não aguentam ficar perto da graça de Deus que transborda na sua vida. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, foca, entenda. A sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Deus abençoe você e saiba de uma coisa, por mais difícil que esteja sendo o seu momento, Paulo ele diz assim, eu posso todas as coisas. E quando ele diz eu posso, ele está dizendo eu aguento todas as coisas, porque Deus me fortalece. Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.